Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, irmãos, por gentileza. João 4, versículo 21, diz assim: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, amados, somente até aí. Nós vamos dar continuidade hoje na nossa série de mensagens sobre o Evangelho segundo escreveu João. Na semana passada, o irmão Valdeci falou aqui um pouco sobre o capítulo 3, sobre o novo nascimento. E hoje nós vamos dar continuidade falando a respeito dessa passagem tão conhecida e tão maravilhosa que está aqui no capítulo 4. O texto que nós acabamos de ler, amados, é um trecho de um diálogo que o Senhor Jesus teve aqui com essa mulher. O Senhor Jesus, que estava fazendo a sua missão, andando pelos lugares, pregando a palavra, e em dado momento a Bíblia vai dizer que ele para junto ao poço, provavelmente mais ou menos meio-dia, momento em que o sol estava quente, escaldante, e ele chega até essa mulher e ele pede para ela água. E aquela mulher, não sabendo quem era Jesus, ela trata ele de forma dura, de forma ríspida, porque havia um problema religioso, um problema cultural entre os judeus e os samaritanos. E ela fala para Jesus: como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim que sou samaritana? Jesus então inicia um diálogo com esta mulher, que eu não vou entrar aqui em detalhes, até que em dado momento desse diálogo, essa mulher ela decide tirar uma dúvida com o Senhor Jesus, acerca de onde deveria ser o local de adoração. Nós sabemos que existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos, porque os judeus acreditavam que o lugar de adoração era em Jerusalém, no Monte Moriá, aonde estava localizado o templo. Mas os samaritanos acreditavam que o local de adoração era no Monte Gerizim. Os samaritanos acreditavam apenas no Pentateuco. Então, o local de culto deles era no Monte Gerizim, aonde eles fizeram um templo, e depois de alguns anos aquele templo foi destruído. Mas ainda assim existia essa dúvida na cabeça dessa mulher: aonde deve ser o local de adoração? E o Senhor Jesus, ele divide a resposta em duas partes. Na primeira parte da resposta, ele vai mostrar para essa mulher que até aquele momento o local correto para adoração era sim em Jerusalém, no Monte Moriá, aonde Deus instituiu como local de adoração. E é por isso que ele diz para ela que vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, em primeiro lugar, ele vai mostrar para a mulher que o local de adoração era ali, aonde o templo estava construído em Jerusalém, no monte de Deus. Porém, a segunda parte da resposta de Jesus, e é que nós vamos meditar aqui nesta manhã, é que ele vai mostrar para esta mulher que a partir daquele momento estava sendo estabelecido um novo tempo, uma nova aliança, um novo momento, em que não teria mais que ser necessário as pessoas irem até um determinado local específico para adorar a Deus. Ele vai dizer que a partir daquele momento, em qualquer lugar que um verdadeiro adorador estivesse, ali Deus estaria. É por isso que ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. É interessante essa expressão que o Senhor Jesus diz: porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Eu não vejo na Bíblia Deus procurando nada,
mas Deus ele procura verdadeiro adorador. A primeira lição que eu aprendo aqui nessa passagem, amados, e nós vamos falar nesta manhã sobre a verdadeira adoração, porque Deus ele nos fez para ser adoradores. Esse é o propósito principal da nossa vida. Deus nos fez para servi-lo. Uma das coisas que eu aprendo aqui é que Deus ele não está à procura de adoração. Deus procura adoradores. A adoração é apenas a ponta do iceberg. A adoração é apenas uma parte da história, e é uma parte importante. Mas Deus ele não precisa de adoração, até porque lá no céu existe adoração incessante a todo momento. Então Deus ele não procura adoração, Deus ele procura adoradores. E qual que é a diferença de ser apenas alguém que adora para ser um verdadeiro adorador? É que adorar a Deus, amado, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode falar glória a Deus. Qualquer pessoa pode falar aleluia. Qualquer pessoa pode vir e cantar um hino como nós cantamos aqui. Qualquer pessoa pode até se emocionar ouvindo uma música de adoração a Deus. Então adorar a Deus qualquer pessoa pode adorar. Agora, verdadeiro adorador é diferente. Porque verdadeiro adorador não é apenas aquele que canta, não é apenas aquele que fala glória a Deus, não é apenas aquele que vem à igreja. Verdadeiro adorador é aquele que tem uma vida integral na presença de Deus. É aquele que serve a Deus com tudo aquilo que ele tem. Verdadeiro adorador não é apenas aquele que tira um momento da sua semana para vir à igreja e adorar a Deus, não. O verdadeiro adorador, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, tudo que ele faz é para a glória de Deus. Isso é ser verdadeiro adorador. E o Senhor Jesus vai dizer que o Pai procura a tais que assim o adorem. Quando nós falamos de ser verdadeiro adorador, amado, não é apenas no sentido de adorar, mas ser verdadeiro adorador é ter um relacionamento com Deus, é servir a Deus dia a dia. Nós agora há pouco fizemos aqui a cerimônia dos nossos irmãos que oficializaram o relacionamento. Um casamento, ele tem muito para nos ensinar acerca de ser um verdadeiro adorador. Imagine você, mulher, que o seu marido, a semana inteira, ele não olha para você. A semana inteira, ele não conversa com você. A semana inteira, ele não se preocupa em saber como você está. Ele fica para lá e você para cá. Mas aí no domingo, ele chega para você e fala, eu te amo. E aí acaba por aí. Depois ele te esquece novamente. Aí eu te pergunto, você vai se sentir amada dessa forma? Não vai. Porque não adianta apenas ter palavras. O amor tem que ser demonstrado dia após dia, através das ações. Mesma maneira, amados, é o nosso relacionamento com Deus. Não adianta apenas eu dizer glória a Deus, aleluia. Eu vir aqui e cantar, isso é bonito, é bíblico, é saudável. Mas o verdadeiro adorador é aquele que dia após dia, ele demonstra para Deus o seu amor, o seu relacionamento, o seu interesse, o seu verdadeiro, a preocupação de fazer a vontade de Deus. Isso é ser um verdadeiro adorador, é ter uma vida completa e integral diante de Deus. Eu quero falar nesse momento sobre 3 características do verdadeiro adorador. A primeira característica, amado, é que o verdadeiro adorador, ele adora a Deus com sinceridade. O Senhor Jesus vai dizer assim, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. O que significa essa expressão em Espírito e em verdade? Em primeiro lugar, significa que não teria mais um local físico para adorar a Deus. É por isso, amados, que nós não chamamos este lugar de templo. Isso daqui não é templo. Igreja não é templo. Isso daqui é uma congregação. Porque não existe mais templo. O templo somos nós. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos a morada de Deus. Então, quando Jesus fala que o Pai procura os que adoram em espírito e em verdade, é porque não existiria mais o local físico para que as pessoas fossem adorar. É óbvio que nós nos reunimos aqui,
E esse local é consagrado para isso. Mas você não precisa estar na igreja para servir a Deus. Você pode adorar a Deus na sua casa, no seu carro, na rua, aonde você for. Se você abrir o seu coração, Deus está ali para ouvir a sua adoração. A segunda coisa que nós aprendemos sobre sinceridade é que Jesus fala em espírito e em verdade. Ele está falando que a adoração verdadeira é aquela que vem de dentro para fora. É por isso que a adoração, ela não pode ser manipulada. Não adianta eu vir aqui e ficar falando para os irmãos durante a pregação: pega no irmão que está do seu lado, balança ele aí, fala para ele dar um glória, fala para ele dar glória, levanta a sua mão, abaixa a sua mão, dá um pulo. Não, amado, isso não é adoração verdadeira. A adoração verdadeira, ela não pode ser causada. Não é eu que tenho que te estimular a adorar, mas a adoração verdadeira é aquela que é em espírito. Ela vem de dentro para fora. Se eu dou glória a Deus, eu dou glória porque eu quero glorificar. Se eu dou aleluia porque eu quero adorar. Não pode ser manipulada, ela tem que ser espontânea. E é por isso que ele fala em espírito e em verdade. Em verdade, porque é a sinceridade ali. É a adoração que vem do coração. Segunda característica do adorador é que o adorador, ele adora a Deus em qualquer circunstância. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo homens e mulheres que adoraram a Deus mesmo quando a situação era adversa. Nós podemos falar de Jó, que perdeu a sua família, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde. E quando ele estava lá no fundo do poço, a sua esposa vem e fala: Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Jó talvez teria todos os motivos para reclamar, para murmurar. Mas ele diz: não, mulher, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó adorou a Deus mesmo quando tudo tinha dado errado. Nós poderíamos falar de Paulo e Silas, que estavam pregando o evangelho, foram presos, foram açoitados, estavam no cárcere interior, no pior lugar da prisão. Mas a Bíblia diz que mesmo eles estando com os pés amarrados, mesmo eles estando feridos, a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. Eram verdadeiros adoradores. E Deus, ao ver a adoração daqueles homens, Deus enviou um grande terremoto, e a prisão de todos foram soltas. Eu quero te dizer, meu amado, que nós não devemos servir a Deus e adorar a Deus por interesse. Porém, uma coisa é verdade: quando você está no momento de dificuldade, quando você está no momento de aflição, quando você está no momento de dor, a melhor coisa que você pode fazer é adorar a Deus. Porque enquanto você adora, existe um movimento que acontece no mundo espiritual. Talvez quando você está lá na sua casa, talvez venha a angústia, a tristeza, quer bater aquela depressão, quer bater aquela ansiedade. Eu falo para você: coloca um hino, comece a cantar, comece a orar, comece a louvar ao Senhor, e você vai ver que essa angústia vai embora, essa tristeza vai embora, porque Deus habita no meio dos louvores. Quantos acreditam nisso nessa manhã? Glória a Deus. Terceiro lugar, o verdadeiro adorador, ele adora a Deus com o seu melhor. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus com excelência. O verdadeiro adorador, ele não se contenta em oferecer a Deus o resto. Ele não se contenta em oferecer a Deus qualquer coisa, mas ele oferece o seu melhor. Eu quero ler com os irmãos um texto que está lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis, amados. Capítulo 4, versículo 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. É interessante a história de Caim e Abel. Os dois trouxeram diante de Deus a sua oferta. Mas a oferta de Caim foi rejeitada. Isso daqui já nos mostra que Deus, ele não quer apenas adoração. Porque se Deus quisesse apenas adoração, ele teria aceitado a oferta dos dois. Mas ele rejeitou a oferta de Caim.
Porque Deus, Ele não quer apenas adoração. Deus, Ele quer o adorador. A grande questão aqui é que Caim, a Bíblia vai dizer que ao cabo de dias, ele trouxe dos frutos da terra. Alguns interpretam que essa expressão ao cabo de dias, significa que ele colheu os frutos. E ele deixou lá as frutas num canto. E quando as frutas já estavam velhas, é aí que ele ofereceu ao Senhor. Sabe, irmão, quando você vai lá no verdurão, no mercado, você compra lá a banana, um pouco verde, e ela vai ficando lá, você vai comendo, e quando ela já está, depois de muitos dias, já ficou mole, já ficou preta, ninguém quer mais. É aquela fruta que envelheceu. Então foi isso que Caim ofereceu ao Senhor. Ele pegou aquilo que já estava velho, ele pegou aquilo que sobrou, e é por isso que Deus rejeita a oferta de Caim, mas Abel não. A Bíblia vai dizer que Abel ofereceu a primícia das suas ovelhas. Ele cuidava de animais, então ele cuidou ali da ovelha. Eu imagino que desde o início, ele cuidava daquela ovelha com cuidado, ele dava uma atenção especial. E quando ele foi oferecer ao Senhor, ele pegou a melhor ovelha que ele tinha. E é por isso que Deus atentou para a oferta de Abel, porque ele ofereceu o seu melhor. Isso é uma lição importante, amados. Oferecer a Deus o nosso melhor. A Bíblia também diz um outro exemplo de Davi, que quando estava trazendo a arca de volta para Jerusalém, a Bíblia diz que Davi, ele ia diante da arca do Senhor, e ele saltava e cantava com todas as suas forças. Ele dançava e ele pulava com todas as suas forças diante da arca do Senhor. De maneira que a esposa de Davi, ela olhou da janela e zombou de Davi, porque ela achou que aquilo que ele estava fazendo era inapropriado, era ridículo, mas ela não entendia que Davi estava oferecendo a Deus o seu melhor. Então, amado, o verdadeiro adorador, ele adora com excelência, ele faz o seu melhor. E é por isso que tudo aquilo que nós vamos fazer para Deus, amados, tudo aquilo que você for fazer para Deus, faça o seu melhor, faça de coração, faça por inteiro. Se você vai cantar, canta da melhor maneira possível. Se você vai dar um glória, dê um glória de todo o seu coração. Se você vai falar com Deus, fala com Deus com sinceridade. Se você vai vir para o culto, venha da melhor maneira possível. Às vezes nos detalhes, amados, nós demonstramos a Deus o nosso amor. Às vezes o compromisso que você tem de chegar no horário já demonstra que você quer oferecer a Deus o seu melhor. Eu não estou dizendo que ninguém pode atrasar, não é isso, acontece. Mas eu estou dizendo que não pode ser um hábito chegar atrasado, porque nós estamos aqui diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Se você for para uma consulta com um médico, você sabe que você tem que chegar antes. Eu lembro quando eu trabalhava na MAB e tinha que chegar no horário, porque se não chegasse, perdia a cesta básica. Irmão, ninguém atrasava, meu querido, todo mundo chegava no horário, porque ele sabia que se ele se atrasasse, ele perdia a cesta, ele tinha desconto. Aqui você não tem cesta básica para perder, amado, aqui não tem cobrança, mas nós temos um compromisso diante de Deus, de fazer o nosso melhor. Então em cada detalhe, amado, tudo aquilo que nós vamos fazer para Deus, que nós possamos fazer o nosso melhor, porque o verdadeiro adorador, ele adora Deus com excelência. Eu me lembro, amados, uma certa feita, estava na igreja, uma igreja grande, e o coral da igreja estava cantando, não foi aqui em Itu, e o coral era um coral pequeno, devia ter no máximo 15 integrantes, e a maioria dos irmãos do coral eram pessoas de bastante idade mais avançada, e eles estavam cantando a capela, só na voz, sem nenhum instrumento, e não estavam cantando bem. Tecnicamente, eles não estavam cantando bem, mas eles estavam fazendo o melhor que eles podiam oferecer. E enquanto o coral cantava, a igreja estava dispersa, os irmãos desatentos, alguns conversando, outros até mesmo não levando a sério o coral, zombando do coral, e a igreja naquele clima meio estranho, mas os irmãos estavam ali adorando ao Senhor. E eu lembro que eu estava atento, observando o coral cantar, e na minha frente tinha uma senhora, e aquela senhora, enquanto o coral cantava, ela chorava, irmãos, de todo o seu coração, e adorava ao Senhor.
Ela chorava copiciosamente, de todo o seu coração. E naquele dia eu entendi o que é ser o verdadeiro adorador. Porque enquanto todos estavam dispersos, mas ela estava oferecendo a Deus o seu culto. Porque o verdadeiro adorador é assim, amado. Ele não está preocupado quem está cantando, quem está pregando, se a igreja é linda ou é simples. Mas o verdadeiro adorador, ele oferece para Deus a sua melhor adoração. Adorar com excelência. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo algumas diferenças e algumas características de como era a adoração no Antigo e no Novo Testamento. A primeira forma de adoração que nós vemos na Bíblia, amados, é através da música. Abra comigo sua Bíblia no Salmo de número 81, que vai dizer assim: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó, tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para nossa solenidade, porque isso é estatuto para Israel, e uma ordenança do Deus de Jacó. O verso 1 diz: cantai alegremente a Deus. A música, que é um elemento do nosso culto, é bíblico. Cantar ao Senhor é bíblico. Louvar ao Senhor com instrumentos musicais é bíblico. E é por isso que nós temos que fazer isso com alegria. É por isso que o culto não é um espetáculo, aonde você entra, senta e fica assistindo. Não, o culto é um ambiente onde nós juntos adoramos ao Senhor. Nós prestamos o nosso culto a Deus. Um outro texto também no Novo Testamento, Efésios capítulo 5. Vamos lá comigo, irmãos, no finalzinho da Bíblia. Efésios capítulo 5, o versículo 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre o encher-se do Espírito. E não vos embriagueis do vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele completa dizendo que esse encher-vos do Espírito, ele também acontece quando nós estamos cantando, quando nós estamos adorando, quando nós estamos louvando ao Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. E é por isso, amados, que o inimigo, ele persegue tanto essa área do louvor, essa área da música. É por isso que os irmãos do louvor aqui da igreja sabem que eu sou muito criterioso com as músicas que nós cantamos aqui. Não é qualquer letra, não é qualquer hino, pois o momento do louvor é um momento de reverência, é um momento de comunhão da igreja, é um momento importante do culto, e é por isso que nós temos que fazer isso com alegria. A segunda forma, amados, de adorar ao Senhor que nós vemos na Bíblia é através da oração. Vamos comigo no Salmo 55. Nós falamos do louvor, agora da oração. Salmo 55, versículo 17, diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. A Bíblia também vai dizer em Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar sem cessar. A oração é uma forma de adorar a Deus. Inclusive a palavra adorar, ela pode ser traduzida como prostrar-se. Adorar é prostrar-se. Quando nós dobramos o nosso joelho diante de Deus, amados, é um gesto lindo de adoração. O único que é digno de que nós nos ajoelhemos diante dele é Deus.
E é por isso que quando você dobra o seu joelho diante de Deus, é um gesto de adoração. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles cantavam e oravam ao Senhor. O cantar e o orar, eles caminham juntos. É por isso que a oração, ela faz parte da vida do cristão. Porque quando nós nos prostramos diante de Deus, nós demonstramos a Ele a nossa reverência. Nós demonstramos a Ele a nossa adoração. E a terceira forma de adoração que nós vemos na Bíblia, amados, nós falamos sobre a música, nós falamos sobre a oração, e para finalizar, nós falamos, e agora vamos falar sobre o sacrifício diante do Senhor. Vamos comigo lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas capítulo 7, já estamos finalizando, amados, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Esse texto aqui fala sobre a inauguração do templo, aonde Salomão, ele preparou junto com o povo, com os sacerdotes, ele preparou ali vários animais, bois, carneiros, cordeiros, ovelhas, pombas, e eles ofereceram ali aqueles animais em sacrifício diante do Senhor. E nós vamos ver essa prática ao longo de todo o Antigo Testamento, desde lá dos primórdios. Noé, Abraão, eles tinham esse hábito de fazer um altar e oferecer a Deus um animal, um sacrifício. Esse era um gesto de adoração na antiga aliança. Porém, esse gesto apontava para Cristo. E tudo isso se cumpriu em Cristo, de maneira que hoje nós não precisamos mais oferecer animais para adorar ao Senhor, mas nós oferecemos a Deus outro tipo de sacrifício, que está em Romanos capítulo 12, o último texto que nós vamos ler, amados, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, enquanto no Antigo Testamento eles ofereciam lá o boi, a ovelha, o carneiro, a pomba, em sacrifício a Deus, hoje Deus não quer mais esse tipo de sacrifício. A entrega que Deus quer hoje, amados, somos nós. E é por isso que eu disse lá no começo sobre a diferença do verdadeiro adorador para aquele que simplesmente adora. Porque adorar, qualquer um pode adorar, dar glória a Deus, dar aleluia, cantar um hino. Mas o verdadeiro adorador é aquele que se entrega a Deus por completo. E é por isso que Paulo vai dizer que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. As pessoas têm aquela expressão famosa: o importante é o coração. Deus só quer o coração. Porém, a Bíblia diz que Deus não quer apenas o coração. Deus, Ele quer você por completo. Deus, Ele quer você por inteiro. É apenas isso que Deus quer. Deus, Ele não aceita nada menos do que isso. Ele quer de nós uma entrega completa. Então, nesta manhã, amados, Jesus, Ele disse que o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, eu quero refletir com os irmãos. Será que nós estamos sendo esse verdadeiro adorador, amados? Será que o meu servir a Deus, ele tem sido feito com excelência? E quando eu falo servir a Deus, eu não estou falando apenas aqui desse momento do culto, que é um momento importante. Mas será que a minha vida tem sido uma vida de verdadeira adoração? O Senhor Jesus disse uma certa feita, que aquele povo honrava a Deus com os seus lábios, mas o seu coração estava longe dele. Eu quero te dizer, meu amado, que Deus não quer apenas que nós honremos a Ele com nossos lábios, com o nosso glória, mas Ele quer que a nossa vida seja entregue por completo ao Senhor. Então que nesta manhã nós possamos renovar com Deus a nossa aliança, que nós possamos sair daqui nesta manhã com esse compromisso, amado, de oferecer a Deus o nosso melhor. Que eu, como obreiro, como pregador da palavra, que eu possa pregar da melhor maneira que eu consiga pregar. Que quando eu for louvar ao Senhor, que eu possa louvar da melhor maneira que eu possa adorar.
Que tudo aquilo que você for fazer, você possa fazer o seu melhor. Porque a adoração também fala de serviço. Então não é apenas aquilo que eu faço na igreja, mas é tudo aquilo que eu faço. Que lá no seu trabalho, você seja um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Que você possa fazer a diferença. Lá dentro da sua casa, em todo lugar que você for, que nós possamos honrar a Deus com o nosso melhor.